Olá, estamos de volta. Nesse bloco, nós vamos falar sobre a evolução dessas tecnologias de informação e comunicação no ensino, no processo de ensino-aprendizagem. Então, como nós falamos no bloco anterior, a nossa função também de professor, a gente precisa rever, né? Então, é o que eu falo que reestruturar, rever, repensar, são procedimentos que nós estamos tendo que fazer muito nessa era da informação. Não só em sala de aula, mas como a gente já comentou, na nossa vida como um todo, né? A partir do momento em que eu não preciso mais buscar amigos ou namorar na praça, né? Não que isso seja menos ou mais melhor ou pior, não é esse o critério, mas enfim, que abre uma nova porta a partir do momento em que eu não preciso mais buscar essas informações somente nos livros físicos da minha biblioteca, ou em qualquer outro lugar que estávamos acostumados e passamos a ter uma nova forma de se relacionar, de buscar conhecimento, até mesmo em fóruns, né, em fóruns de debate importantíssimos nesse processo. Então, hoje a informação está mais aberta, não só para os alunos, mas nós, professores, também temos que buscar novas formas de aprendizagem, né? E aí que entra a internet e toda essa nova gama de possibilidades, né? E esse processo evolutivo, como a gente diz, ela tem quebras de paradigma, nós temos que rever. Então, os paradigmas desse novo ensino tradicional estão tendo que ser adaptados ou estão sucumbindo à nova ordem, né, que exige uma atualização de recursos tecnológicos na forma de ensinar. É o que nós estávamos falando. Quer dizer, se nós temos aqui o computador, você pode me dizer aí, professor, mas meus alunos não têm computador, mas você tem. Você está conectado. A partir do momento que você está aqui, você está conectado. Né? E esse também é uma nova forma de você mostrar. E você pode dizer aqui que de formas de ensinar, a utilização dos novos recursos tecnológicos e as formas de ensinar. Então eu sempre falo, eu como geógrafa, hoje para mim, uma ferramenta de sala de aula, né, seja que eu vá levar ou no laboratório para falar dos alunos ou até para mostrar uma única vez, é o Google Earth, né? Quer dizer, a partir do momento em que eu tenho acesso a uma ferramenta gratuita como essa, em que eu posso girar o globo e mostrar para o meu aluno esses países, a distância, os aspectos físicos, até os aspectos sociais, porque hoje, se eu vou navegar pelo Google Earth nos Estados Unidos, eu posso ver os carros nas ruas, eu posso ver as pessoas, eu posso ver muito dentro daquele local, que isso antes era impossível de se fazer, né? Hoje não. Então, quer dizer, como que eu vou pensar hoje em não utilizar uma ferramenta dessa em sala de aula com os meus alunos? É impossível. Você pode me dizer, professor, eu não tenho computador para todos os alunos. Tudo bem, você não tem. Mas você tem como mostrar para uma única vez ou falar dessa ferramenta em que aguce o aluno e de repente ele vai aí num telecentro, numa lan house, seja o que for. Se a tua turma foi pequena, marca de ir numa lan house. O que é aí um real, quem sabe, a hora ou dois, eu não sei exatamente, depende da região. Mas para vocês mostrar, né, para vocês poderem mostrar para o aluno essa ferramenta é algo fantástico. Quando que nós pensávamos em conseguir em algo que você vai vendo o rio, vai vendo a cachoeira, você pode hoje visitar o Grand Canyon, você pode visitar as cataratas do Iguaçu com teus alunos via internet, né? Quer dizer, são ferramentas fantásticas e nós temos que nos adaptar e aprender também. Isso que eu acho mais complicado, porque para mim a grande diferença entre dar aula fisicamente em EAD é justamente aprender a falar com vocês. Aprender o que trazer e a forma que trazer. Eu também estou tendo que aprender e você também vai ter que aprender. Hoje, o conhecimento é considerado como socialmente construído por meio da ação de comunicação, reflexão de todos os envolvidos. É isso que eu estou dizendo, hoje se constrói. O que você quer mais do que essas Wikipedia? Né? O que são essa ferramenta Wiki? Quer dizer, você constrói, você joga um assunto e as pessoas que falam a mesma língua, ou até que falam línguas diferentes, mas sabem a tua língua, elas vão construir esse conhecimento, que é muito interessante. E o mais legal de ver isso aí, que eu queria passar para vocês, eu até trouxe aqui uma entrevista, é de um professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que se chama Stavros Chantopoulos, tá? É o nome, ele é grego, ele é ótimo, eu trouxe aqui os vídeos, a indicação dos vídeos para vocês, e ele falou ele tem uma fala interessante na entrevista dele, que é a seguinte, que quando a gente pensa nesse Wikipedia, né, você pensa assim, eu vou colocar qualquer coisa, vou colocar vou montar, vou colocar lá na internet
um erro sobre, vamos falar sobre lâmpadas para estúdio, vamos supor, né? Você coloca lá o link e as pessoas vão inserindo tudo o que sabem, formando um texto, construindo conhecimento. Aí você diz assim, ah, não, eu vou ser esperto, eu vou colocar um conhecimento, vou colocar uma informação errada. E sabe o que ele falou? Que é impressionante a rapidez com que essa informação errada posta uma nova informação sobre isso. Não fique errado. Algo que você podia pensar, o pessoal vai sacanear. Não. Então é interessante, vocês ouçam também a entrevista dele, está aqui, né? Eu não sei se é o primeiro ou o segundo bloco lá do programa do jogo que está indicado para vocês aqui, mas ele fala isso, que a rapidez com que essa informação incorreta é trocada por uma informação correta é impressionante. Então a gente pensa assim, vejam todos envolvidos a reflexão que há sobre um determinado conhecimento e a quantidade de pessoas que estão conectadas. Né? Isso é muito legal da gente perceber e é aí que a gente fala da construção do conhecimento. Hoje também estava lendo uma reportagem que fala o seguinte, se pensarmos antigamente, a nossa pirâmide social era feita a nossa sociedade estava em pirâmides, né? Então tinha lá o bispo, tinha o sei lá o quê, o pai de uma família. Então era assim, era hierárquico, nós sabíamos quem a gente obedecia. E vocês sabem que uma coisa que está me fazendo refletir muito, hoje nós não estamos mais em pirâmide, nós estamos em rede. E rede é um ao lado do outro. Eis porque estamos questionando tanto a questão de hierarquia, seja na família, seja na escola. Isso é um problema também que nós temos que rever, repensar. A partir do momento que eu estou em rede, o professor, obviamente, não é mais o detentor do conhecimento. Não. Nós estamos em rede hoje formando esse conhecimento. E vejam a diferença. Né? Antigamente, o que acontecia? Na minha época lá de ensino fundamental, se eu tirasse uma nota baixa, eu tinha que ir com meu pai lá me reportar para o professor ou explicar. Era assim, o aluno era consciente daquela nota baixa e ele tinha receio do que o pai, do que a família ia falar e o professor, quer dizer, como que você tira a nota baixa? E hoje o que acontece? Não estou generalizando, mas na maioria, o pai não vai na escola e diz, mas como que meu filho tirou nota baixa? Vocês entenderam a diferença? E isso é um reflexo que eu nunca tinha pensado. E hoje eu estou refletindo sobre isso. O problema da nossa vida é que hoje nós não temos mais, né, as famílias estão complicadas porque está tudo em rede, é tudo no mesmo nível. E eu nunca tinha refletido sobre isso. Então nós temos que rever que essa sociedade em rede ela existe, porém os papéis ainda têm que ser muito definidos, o do professor, o do pai, o da mãe. Senão vai ficar esse oba-oba. E isso é essa reflexão dos envolvidos. Como nós estamos numa nova era. E isso está fazendo com que a gente reflita sobre isso. Há 2 anos isso ainda não tinha esse conceito totalmente feito, né, montado na cabeça, mas hoje nós temos. E aí que a gente vê, e esses reflexos realmente, eles estão muito sérios e nós temos que rever. Por isso que eu digo que é rever, repensar. Então, para atender às demandas dos novos tempos, o uso da informática na educação exige esforço constante, o que nós estávamos comentando, para transformar essa simples utilização do computador em uma abordagem educacional que favoreça o processo de ensino de conhecimento do aluno. Porque também usar a internet por usar, a gente sabe que está cheio de porcaria que a gente tem que gerenciar. Então nós temos que ensinar o aluno a fazer. Porque cuidado que a internet está sendo babá de filho, e isso não pode acontecer. Então cabe a nós, professores, desenvolvermos esse potencial e ser capaz de alterar adequadamente as atividades apoiadas nessa tecnologia. Esse é o nosso papel. Nós temos que apoiar, mas também pensarmos que ainda somos professores. Então essa relação, ela tem que ser realmente revista considerando essa nova dinâmica da sociedade, tá? Já volto.